a deusa da liberdade. Nos templos da razão havia o lema: liberdade, igualdade e fraternidade, o mesmo usado na maçonaria. E as cores que simbolizavam a deusa da razão eram o branco, azul e vermelho, os quais estão presentes tanto na bandeira da França, como na dos Estados Unidos. A deusa da razão foi inspirada na divindade romana Libertas, que era considerada a personificação da liberdade. Havia uma estátua dela no Fórum Romano. A fusão das deusas Libertas e da razão pode ser vista hoje nos Estados Unidos, através da mundialmente conhecida Estátua da Liberdade. A imagem da deusa da liberdade também pode ser encontrada no Grande Selo da França, de 1848. A coroa radiante introduzida na Estátua da Liberdade, na década de 1860, também era usada na imagem da deusa romana Libertas e na do deus Sol invicto. Tal simbologia foi utilizada para insinuar que a Estátua da Liberdade iluminaria a Terra, através de sua luz, uma referência aos conceitos de liberdade do homem, e também à luz provinda do deus Sol. A coroa radiante representa exatamente o Sol e a sua luz, e ela foi utilizada, durante toda a história dentro do paganismo. E no Antigo Egito a coroa solar era usada na forma de um disco, e ela poderia ser vista sobre a cabeça de quase todos os deuses. Nesta foto, por exemplo, podemos observar a coroa solar sobre a imagem de Ra, o deus Sol egípcio. Um fato interessante é que a coroa solar foi, e ainda é muito utilizada no catolicismo, e praticamente todos os santos católicos possuem o sol sobre suas cabeças, algo muito semelhante ao costume dos egípcios. Toda esta contemplação ao Deus Sol não é por acaso, pois se você prestou atenção em toda a história da Igreja Católica contada até aqui, entenderá que a veneração do Sol sempre fez parte do catolicismo. E a presença de símbolos do Sol em suas igrejas não é uma mera coincidência ou apenas uma simbologia cristã. Outro fato interessante é que a Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses aos americanos. Ela foi criada na França, pelo escultor Frédéric Auguste Bartholdi, que era um maçom. Por conta disso, ele inseriu símbolos maçônicos em seu projeto, como por exemplo, a tocha, o livro que a estátua segura em sua mão esquerda, e a coroa solar, pois assim como em muitas outras religiões e seitas, a maçonaria venera grandemente o Sol. De maneira que símbolos dele são importantíssimos para a doutrina maçônica e estão presentes em todas as suas lojas. A estátua foi finalizada em 1884 e então ela foi desmontada e enviada aos Estados Unidos através de navios. Inicialmente, ela foi chamada de Liberdade Iluminando o Mundo, e nesta foto do século XIX, podemos ver o monumento sendo produzido em solo francês. A Estátua da Liberdade está localizada na Ilha da Liberdade, em Nova York, e no pedestal da estátua existe uma placa, colocada pelos maçons, que diz o seguinte: Não como o gigante bronzeado, de grega fama, com pernas abertas e conquistadoras, abarcar a terra. Aqui nos nossos portões, banhados pelo mar, e dourados pelo sol, se erguerá uma mulher poderosa, com uma tocha cuja chama é o relâmpago aprisionado, e seu nome é Mãe dos Exilados. Dê-me os cansados, os pobres, as massas encurraladas, e ansiosas por respirar liberdade. Dê-me os perdidos, os arremessados pelas tempestades, pois eu ergo o meu farol, junto ao portal dourado. Este soneto foi escrito em 1883 por Emma Lazarus, uma poetisa norte-americana, e ele foi intitulado de The New Colossus, o Novo Colosso. Uma referência ao antigo Colosso de Rhodes, localizado na Grécia, que inclusive é citado no soneto, e assim como a Estátua da Liberdade, ele possuía uma tocha em sua mão. Este antigo monumento homenageava Hélio, o deus Sol grego. No Império Romano também havia um grande monumento, chamado Colosso de Nero, criado por este imperador, e que posteriormente foi dedicado ao deus Sol.
A estátua da liberdade, além de representar a independência do homem, ou seja, a rejeição às leis de Deus, ainda possui uma simbologia relacionada ao Sol, Satanás. Além disso, ela é o monumento mais importante da besta que emerge da Terra, os Estados Unidos. Sua tocha representa a luz do Sol iluminando a humanidade. Em outras palavras, a influência de Satanás sobre o homem, pois todo aquele que almeja a liberdade ilusória do mundo, não aceita seguir todas as leis de Deus. Para simplificar mais ainda a simbologia deste monumento pagão, pode-se dizer que além de reverenciar o Deus Sol, ele faz parte da ideologia maçônica e iluminista. A Estátua da Liberdade tornou-se um símbolo nacional para os norte-americanos, de maneira que figuras dela podem ser vistas em vários lugares dos Estados Unidos e também em outros países. Em Paris, na França, existem 3 réplicas menores da Estátua da Liberdade, e em Tóquio, no Japão, existe uma. Além disso, a imagem dela aparece em medalhas e moedas, criadas ao longo dos anos, por diferentes nações. Nesta moeda americana de 2004, podemos observar a deusa da razão, ou liberdade, uma representação da influência de Satanás sobre o homem, em outras palavras, uma falsa doutrina. A deusa está sentada em um trono, com a águia a seus pés, um símbolo do Império Romano, e também dos Estados Unidos. Tal simbologia mostra que Satanás comanda as 2 bestas, a que emerge do mar e da terra, através de uma falsa doutrina. Outro detalhe importante que devemos observar é que a deusa da liberdade possui uma mão voltada para cima e outra para baixo, insinuando que o maligno seria semelhante ao Altíssimo. Um simbolismo que também pode ser encontrado na figura satânica do Bafomé. Já nesta outra moeda americana, de 2015, existe um simbolismo abominável que enaltece grandemente o diabo. No lado esquerdo da imagem, a deusa da razão ou liberdade aparece fora da terra, onde ela insinua que a influência de Satanás está em toda parte, até mesmo no céu, já que ele voltou-se contra Adonai e corrompeu a 1/3 parte dos anjos de Deus. Além disso, a deusa da liberdade está alimentando a águia, que apoia-se na terra, afirmando que os Estados Unidos é influenciado por Satanás e pela falsa doutrina, e também que ele é uma nação soberana, acima de todas as outras. Por trás das imagens da deusa da liberdade e da águia, há uma representação do Sol emanando raios de luz, insinuando que Satanás seria o centro do universo e o ponto mais importante nele, como também o poder por trás da falsa doutrina e da besta que emerge da terra, os Estados Unidos. Tais simbolismos ocultos e diabólicos aparecem em outras moedas norte-americanas e também na de outros países. Observação: a numismática, estudo e coleção de moedas, é importante na análise de temas e fatos históricos, e isto é algo que iremos observar frequentemente no decorrer deste trabalho. Muitos símbolos ou representações maçônicas, satânicas, luciferianas, ocultistas e hermetistas podem ser vistas em moedas e medalhas criadas por diferentes nações e por grandes líderes ao longo dos séculos, inclusive pelo Papado e o Vaticano.